Graças a Deus, porque mais uma vez temos esta oportunidade de podermos estar juntos para estudar a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é espírito e vida para nós. E muitas vezes existem certos detalhes na palavra que nos escapam devido à nossa falta de instrução até na língua do hebraico, a nossa falta de instrução na palavra de Deus, de termos o conhecimento de todas as escrituras, e a vida inteira para estudar a palavra não chega para compreendermos a palavra na totalidade, pois Jesus é a palavra e Ele é a palavra viva. E, portanto, a eternidade inteira ainda vamos estar a aprender quem Jesus é, entendê-lo melhor, entender o que a palavra é. A palavra é como uma flor que continua a abrir-se, a abrir-se, a abrir-se, e cada fase da palavra é uma revelação que nós vamos tendo de Deus. E nesta letra que vamos começar a estudar agora, que é a letra da Alê, de onde nós temos também a letra D no português, e a letra da Alê é muito interessante e tem um significado muito profundo. E, portanto, vamos ter que fazer o estudo desta letra em mais do que uma lição, porque a lição seria longa demais. Em primeiro lugar, a letra da Lê significa porta. E esta porta, ou seja, o Dalê, se vocês olharem para os vossos apontamentos, tem a letra Dalê, e é a armação, ou seja, parte da armação da moldura de uma porta. E isto é muito significativo porque existem outras letras no hebraico que têm o mesmo formato. E nós vamos entender o porquê, mas esta é a primeira que aparece com o formato de porta. Então nós vamos estudar melhor porquê a porta. Qual é o significado da porta? Para começar, conforme veem nos vossos apontamentos, tem o dalé, portanto, a armação de uma porta, e também tem o número 4. Todas as letras no alfabeto hebraico correspondem também a um número, e eu não vou estudar o número convosco, todos os números que estão ligados a todas as letras, mas nesta letra é muito importante estudarmos o número 4. E hoje vamos estudar o número 4. Portanto, vamos lá dar o que é o símbolo do Dalé, da letra D. Primeiro, sabemos que é uma porta, como diz aqui nos apontamentos, e diz mais, no significado hebraico, esta letra aparece primeiramente como sendo a porta de uma tenda. E isto também é muito significativo. E vou dizer que esta letra aparece justamente 2000 anos antes de Cristo, portanto é no tempo de Abraão, naquele tempo em que as escrituras, a escrita, melhor dito, já daqueles tempos referem-se ao tempo de Abraão, não é? É nesse tempo que esta escrita, o símbolo era pitográfico, não é? Era fazer desenhos, não como nós hoje
escrevemos, eles faziam desenhos e cada desenho tinha o seu significado. Eu não vou entrar em muitos pormenores, mas acho que entendem o que eu quero dizer com isso, não é? E então, a letra D estava simbolizada como se fosse numa tenda posta de lado, não é? Portanto, eles viviam em tendas, Abraão vivia em tendas, e a porta da tenda desenrolava-se, tapava a abertura da frente. Este é o significado, este era o tipo de porta que eles tinham, não era a porta como hoje nós temos, não é? E, portanto, não basta só estar a ver o significado do que era a porta, mas também o significado do que estava para além da porta, o que estava para além, o que estava contido dentro da tenda, e a ideia era que era a unidade familiar, era a unidade familiar, portanto, as pessoas que se relacionavam umas com as outras, e isto tem aplicação aos nossos dias, porque não é, nós não fazemos só parte da unidade familiar, fazemos parte, por exemplo, num emprego, há uma porta e para além dessa porta estamos numa vivência de trabalho, não é? Então, na tenda que eles tinham, o entendimento do Dalé era não só a porta, mas também o que se passava para além daquela porta, a vivência, aquilo que era familiar, além daquela porta. E tinham também o entendimento que, para além da porta, era o lugar de procriação. Como é que numa letra só eles viam tanta coisa? Mas a verdade é que era assim. E daí tinha o símbolo de peixe. Noutras palavras, o peixe era o que simbolizava a procriação. E isto vai ser importante mais além quando formos ver outras letras, não é? Então, eles entendiam que dentro daquela tenda havia um condicionamento de pensar, havia um condicionamento de agir, não era apenas uma porta como qualquer porta, então era um lugar de estadia. E quando o salmista escreve este salmo, ele tem tudo isto no seu entendimento. Ele entende o que o Dalé significa. E antes de entrarmos naquilo que o salmista depois apresenta como sendo a sua analogia da letra D, nós vamos ter que entender primeiro o contexto daquilo que o salmista entendia por porta e trazer o contexto que o salmista tinha para o contexto em que nós vivemos hoje, para entendermos qual o significado de porta também na nossa vida. Portanto, vamos manter a ideia que a porta representa o âmbito do nosso condicionamento. O que quer dizer condicionamento? A definição, de acordo com o dicionário, é esta: a forma básica de aprendizagem, a norma de vida e pensamento, o modo e valores de ação, sob influência, quer seja do bem ou do mal. Portanto, nós somos condicionados pela forma básica da nossa aprendizagem. Em família, por exemplo, crescemos aprendendo com a família como fazer determinadas coisas.
Isso não quer dizer que está tudo errado ou que está tudo certo. Tanto para bem como para mal, a aprendizagem é que nos formata. E quando chegamos perante a palavra de Deus, lembrem-se que o Salmo 119 é um salmo de celebração ao que a palavra de Deus faz em nós. O salmista está a celebrar a entrada da palavra de Deus em nós e falando sobre o estado em que a palavra vem encontrar o que está por detrás da porta. O salmista vai falar sobre a alma, mas antes de nós chegarmos lá, nós vamos entender o que primeiro é a porta. Essa norma de vida e pensamento que nós temos para além dessa porta. Como agimos e porquê? Tudo isto é o nosso local de aprendizagem. E o que quer dizer que há muitas tendas, vamos lá usar a analogia de há 4.000 anos atrás, não é? Há muitas tendas onde que nós já habitamos, que temos que desaprender o que aprendemos lá. E nesse sentido, nós vamos ver daqui a bocadinho o que é que aconteceu com Abraão. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção a alguns versículos no Novo Testamento que nos abrem o entendimento quanto ao que é uma porta. Primeiramente, em João 10, no versículo 7 a 9, Jesus diz: Eu sou a porta. Ora, aí já há muito significado quanto ao que é a porta. Jesus diz: Eu sou a porta. Umas letras depois, daqui a umas semanas mais à frente, vamos entender porque que Jesus usa essa analogia do que é ser a porta. E ele diz que eu sou a porta das ovelhas. Há muita coisa para nós aprendermos isso. Basta agora nós sabermos que Jesus disse: Eu sou a porta. Depois vamos ver uma outra porta. Em Mateus 25, no versículo 10 a 12, ainda falando das 10 virgens, e lembrem-se que nós começamos este estudo devido à condição em que as 10 virgens se encontraram todas a dormir. Notem o adormecimento delas, uma condição em que se achavam. E, portanto, tendo elas acordado, se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e notem, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Portanto, a porta está relacionada com a estar pronto, a ter óleo. Vamos manter este sentido da porta. Noutra parábola, em Lucas 12, 35 a 37, Jesus diz: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Olha a linguagem.
e sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, e chegando-se os servirá. É interessante que Jesus aplica esta palavra noutro sentido, a estarmos prontos, a estarmos a vigiar. Em Apocalipse, no capítulo 3 e 20 e 21, podem ler em vosso próprio tempo, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato, aquele que ouvir e me abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ora, vamos lá ver o significado do que é a porta, então. Em 1 Coríntios 16 e 9, o apóstolo Paulo pede oração. E porquê? Ele diz: porque há uma porta grande e eficaz que me está aberta. Portanto, existem portas que se abrem para o Evangelho, o que quer dizer que existem portas que estão fechadas para o Evangelho. Em Colossenses 4 e 3, ele diz: orem para que a palavra tenha uma porta aberta, o que quer dizer que em certos lugares não há uma porta aberta para a palavra. Pode ser pregada doutrina, ideias, histórias, bons princípios, coisas morais, lições morais. Não é que o que é ensinado é mau, mas a palavra é Jesus, é espírito e vida. Portanto, onde a palavra, espírito e vida são pregados, aí há liberdade, porque onde o espírito está, aí há liberdade. Ora, aonde não há uma porta aberta para a palavra, vamos ver que não há nem espírito nem vida, porque a palavra é espírito e vida. Atos 14, 27 diz assim: para abrir uma porta da fé aos gentios. Nem todos entram pela porta da fé. É necessário entrarmos pela porta da fé. Portanto, eu dei-vos aqui alguns versículos do Novo Testamento que nos enquadram a entendermos o que é a porta nos dias em que nós estamos a viver. Nós não estamos a falar da porta de uma tenda, é muito mais do que isso, mas o salmista já entendia que a porta tinha um significado mais profundo. E isto é muito importante para entendermos o que é que ele diz nos versículos 25 a 32 do Salmo 119, porque às tantas nós vamos ler o livro de Salmos e a única coisa que estamos a ver é a lástima dos salmistas e o choro e o pranto, e eu até já cheguei a ouvir certos pregadores dizerem que nem vale a pena nós estarmos a ler certos salmos, porque são depressivos, são salmos que exaltam
a lamúria, o choro, o pranto e aquilo que faz parte da nossa carne. Temos que viver a vida do Espírito. Já ouvi quem prega assim, quem ensina assim. Só que, infelizmente, quem prega assim não está a entender o conselho total da palavra de Deus e apenas está a ver o que está na superfície e tem falta de entendimento da cultura hebraica, da língua hebraica, não se aprofunda na palavra de Deus, então faz um julgamento muito pobre. Falta-lhe o discernimento. Portanto, sim, nós sabemos que o nosso estilo de vida não deve ser um estilo de lamúria. Isso é verdade. Mas então porquê que Deus, que a toda a Escritura é inspirada por Deus? Porquê que está inspirada a Escritura e os salmistas escrevem deste jeito, numa transparência total quanto à condição do seu coração, a condição da sua alma, quanto às dúvidas que eles têm, porque nisso tudo nós temos algo a aprender. E aqui no Salmo 119, do versículo 25 a 32, Davi, e eu continuo a dizer que creio que é Davi pelo estilo de escrita que é, como salmista, ele apresenta o Daulé como sendo a porta que os hebreus, a porta de entendimento que os hebreus tinham. E é aí que nós, para entendermos a porta do entendimento dos hebreus, temos que nos relacionar a como a que a porta a nós, como gentios, povo ocidental no ano 2022, como é que essa porta de entendimento está aberta para nós e qual é o significado dessa porta. Então, vamos lá ver primeiramente o que essa porta significava para os hebreus. Onde é que aparece essa palavra hebreu pela primeira vez? Aparece lá em Gênesis, no capítulo 14, e no versículo 13, aparece pela primeira vez, e também em Gênesis 11, 10, dando portanto, a genealogia de onde é que Abraão vem, e diz assim, eu vou ler Gênesis 14, 13, diz assim: então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Primeira menção, o hebreu. Ora, o ponto aqui é que Abraão, o hebreu. No capítulo 11, versículo 10, dá lá a origem do que é ser hebreu, e o pai dos hebreus é Eber. Podem ver isso no versículo 10. São estas as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio, e viveu 100, e gerou, e gerou, e gerou, e quando vamos até ao versículo 14, vamos ver que Eber é o pai dos hebreus, vem da linha de Sem. E se nós continuarmos, vamos ver no versículo 26, e viveu, terá 70 anos e gerou a Abrão. Não a Abrão, porque Deus muda-lhe o nome depois, mas Abrão. E se nós formos ver
em que ano, por exemplo, é que isto aconteceu. Eu tenho vários estudos onde tenho uma linha que mostra com uma determinada certidão o tempo de quando as coisas aconteceram na Bíblia, e Abrão viveu aproximadamente, ele nasce aproximadamente no ano 2066 antes de Cristo. Ora, isto é significativo porque a Torre de Babel acontece no ano 2100 e Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 a 3, acontece no ano 2091. O que quer dizer que Abrão já era nascido quando vem a Torre de Babel, a confusão das línguas, e as famílias são separadas, e é dali, se nós formos ver, que a linhagem de Abraão segue, e eles vão até o lugar onde era a Babilônia mais tarde, não é? E o lugar de Terá, e é ali que Deus fala a Abrão, em Gênesis, no capítulo 12, e eu vou ler porque é importante. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sai. Qual é a ação do que se está a passar aqui? Sai quer dizer, há uma porta, sai por ela. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. 3 dimensões: a dimensão cultural, a dimensão familiar e aquela dimensão do que é o entendimento íntimo da pessoa. E Deus diz: eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, versículo 2, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Notem, portanto, que no ano 2100 antes de Cristo, Deus executa um julgamento sobre a humanidade, divide a humanidade em várias línguas, e até ao tempo em que Jesus vem à Terra, e depois que ele vai ao Calvário, ele ressuscita dos mortos, e só depois que vem o Pentecostes, aqui há a língua que vem dos céus, as línguas de fogo, o batismo no Espírito Santo, que vem para unir a igreja e fazer da igreja um povo novo, com uma linguagem nova. Portanto, anteriormente o povo era de uma só língua. Deus os teve que dividir porque a sua imaginação não era boa. Agora, no dia de Pentecostes, 2000 anos mais tarde, aproximadamente, vem o Espírito Santo, começa uma nova era, e essa nova era é uma era em que há as línguas de fogo, a linguagem nova, que é a linguagem do Espírito, dada a uma nova geração, a um povo peculiar, àqueles que são nascidos de novo.
isto é uma à parte, não é? Portanto, nós vemos que Abrão não nasceu em tempos muito fáceis. Ele já estava vivo e com aproximadamente 36 anos, quando a catástrofe maior que a humanidade até aquela altura conhecia, que foi um julgamento sobre a humanidade. Este foi os dias em que Abrão viveu e foi disperso com os outros, todas as famílias ficaram dispersas, mas ele está marcado por Deus. E vemos que aproximadamente uns 9 anos mais tarde, Deus fala com ele. Qual não deve ter sido o transtorno global? Vamos pôr desta maneira, que todos se entendiam, tinham um grande projeto e de repente Deus confunde aquilo tudo, destrói todo o poder humano de se exaltar, e 9 anos depois nós vemos um homem a quem Deus fala, no meio daquela confusão, no meio dos estragos sofridos, chama-o e diz: sai da tua terra. Não foi uma coisa fácil. Ora, eles já estavam dispersos, já tinham sofrido a perda de tanta coisa, do poder global, vamos lá dizer. E agora Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Se nós formos voltar ao significado do que quer dizer a palavra hebreu, nós vamos ter a chave para entender isto. E eu sei que vocês não leem o hebraico, mas a palavra hebreu quer dizer aquele que atravessou para o outro lado. O que quer dizer que o salmista, os hebreus, entendiam que este mundo tinha caído num caos após o homem ter pecado, e o homem ainda não tinha entendido quem Deus era, estavam fora do jardim. E lembrem-se que haviam outras entidades que se apresentavam na Terra, anjos caídos. Eu um dia mais tarde posso ensinar sobre isso, não quero entrar agora nesse assunto, mas ao povo que existia naqueles dias, não era falta de... Eles sabiam que existiam esses deuses não eram deuses imaginários, eram entidades espirituais que chegaram-se até a procriar com as mulheres da terra, e daí vieram gigantes. Mas não vamos perder o sentido aqui. Basta dizer que aqueles que atravessaram para o outro lado são aqueles que resolveram passar para o outro lado, para o lado de Deus, e deixar a contaminação. Éber, portanto, é considerado o hebreu por ele ser o primeiro a passar para um entendimento que busca a Deus, um entendimento que se submete a Deus. Portanto, Éber é o primeiro que passa pela porta para o outro lado de lá. É o primeiro a dizer: eu
vou entrar no julgo com Deus. Eu não vou andar de acordo com o julgo dos deuses que estão apresentados aqui, que são deuses, entre aspas, não é? Esses seres, essas entidades espirituais que tinham acesso à humanidade, não era como hoje é nos nossos dias, eles eram visíveis, estavam manifestos e, portanto, as pessoas, quem é este Deus que não é visto quando nós sabemos e temos provas aí, outras coisas, eles sabiam a diferença entre o Deus vivo e estes outros deuses que eram caídos. E basta eu dizer que a palavra hebreu quer dizer aquele que já atravessou para o outro lado. A analogia aqui não se perde, porque quem está do lado de cá antes de passar para o outro lado está na morte. Aquele que passa para o outro lado é aquele que passa para a vida. Quando Deus chama Abrão e diz: eu vou-te mostrar o caminho, larga a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, porque eu vou-te mostrar o meu entendimento. Não é de acordo com o teu entendimento, nem é de acordo com a cultura, o entendimento da tua cultura, não é? A tua terra, nem é de acordo com o entendimento da tua parentela, mas é de acordo com o meu entendimento. É isto que Deus está a falar a Abrão. E então nós vemos que, embora Deus tenha feito uma promessa a Abrão, Deus teve que vir a fazer um trabalho muito grande em Abraão para ele chegar ao ponto de ter essa promessa em sua vida. Deus prometeu-lhe um filho e para que Abraão entendesse que o caminho era pela fé, Deus teve que deixar que o seu corpo e o corpo de Sara já estivessem como mortos. Noutras palavras, o seu corpo não é que já tinha morrido, o seu corpo já não tinha a função naquela área de reprodução, já estava fora da idade. O corpo estava morto, como diz lá em Hebreus. Dessa forma, ele podia entender que o trabalho é feito pelo Espírito e não é pela carne, e grande exemplo ele teve, porque quando fez o trabalho pela carne, o resultado foi Agar e Ismael, que até o dia de hoje, a luta entre Ismael e Israel é o que é. Portanto, Abraão teve que ter a sua natureza mudada. Deus muda-lhe o nome de Abrão para Abraão. E nós vemos que em 2066 antes de Cristo nasce Isaac, quando Abrão já tem 99 a quase 100 anos. E depois nós vemos que em 1991 antes de Cristo, Abrão morre. A vida dele é um exemplo de como a fé se desenvolve numa pessoa. E este conceito de o hebreu ser uma pessoa que já se tinha passado para o lado de lá, tendo deixado o lado da morte e passar para a vida. Não é uma coisa histórica, é aquilo que Jesus, ele próprio diz. Em João 5,24 ele diz: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é o Pai,
tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quer dizer, enquanto ainda está a viver neste mundo, já passou para o outro lado no seu entendimento. Jesus reafirma aquilo que o hebreu, Heber, já tinha entendido. E como hebreus, eles entendiam que ser hebreu quer dizer eu já passei da morte para a vida. Jesus reforça isso.